Oi, gente, eu sou a Fabiana, aluna da Rose, e eu vim fazer uma análise da minha partida. Essa partida é de 10 minutos mais 5, valendo pontos. Essa partida eu joguei no match contra a Concórdia e foi uma das que eu ganhei. Eu comecei com C4, abertura inglesa. Ele respondeu com E5, né? Eu joguei cavalo C3, ele jogou cavalo F6, eu joguei G3. Com esse G3, eu tenho a ideia de fazer bispo G2, né? Fianquitar o bispo aqui. E depois jogar o cavalo para E2, quando eu abrir o peão. E eu acho que assim fica melhor. O bispo, ele tem uma diagonal muito forte, assim. E eu consigo jogar ele bem. Então, ele jogou bispo C5, eu joguei bispo G2, cavalo C6 e eu abri E3, com ideia de fazer cavalo de G2. Ele jogou D6, eu joguei o cavalo e ele jogou bispo E6, ameaçando meu peão de C4. Eu defendi com D3, ele rocou, eu roquei também. Ele jogou cavalo E7. E quando ele jogou cavalo E7, ele esqueceu do peão de B7. Então, eu tomei o peão de B7. Ele ameaçou meu bispo. E eu voltei o bispo. Ele jogou C6. Defendido. O peão estava defendido com o cavalo, né? Então, eu não poderia tomar. Eu joguei A3 com ideia de depois fazer B4 para tentar fechar o bispo. Ele jogou D5 e eu capturei, porque eu estava com vantagem, então acho que aí não seria problema. Ele tomou de bispo e eu tomei o cavalo. E ele tomou meu cavalo de peão. Eu joguei dama C2, ameaçando o bispo dele, e ele voltou, deixando a coluna aberta para minha dama. Eu avancei o meu B4 mesmo assim, para tentar avançar ele e fechar o bispo de alguma forma. Ou até chegar no peão e tentar fazer uma promoção. Ele jogou a torre e eu tive que tirar a minha dama. Ele jogou cavalo G6, acho que para tentar fazer um ataque ali na ala do rei. E eu tirei o meu rei para H1, para avançar F4 e tirar E3 para tentar tirar o meu bispo. E eu não poderia porque o bispo dele de B6 estaria batendo no meu rei. Então eu avancei F4, ele trocou, eu tomei de cavalo, ele tomou de cavalo. E nessa hora eu pensei em tomar ou de torre ou de peão. Eu resolvi tomar de peão para tentar abrir meu bispo também. E porque se eu tomasse de torre, ele teria a torre e o bispo batendo no meu peão de E3. Ele jogou cavalo G4 com ideia de fazer duplo na dama, na torre, triplo na verdade, né? Com o bispo também. E eu acabei não vendo que eu poderia ter tomado o cavalo dele. Então, eu deixei passar esse. Ele jogou torre C4, né? Ameaçando os peões. E eu defendi com o bispo. E aí ele teve a oportunidade de fazer o duplo. O que foi um erro meu. Eu joguei dama F3, né? Protegendo a dama. Ele tomou a torre e eu tomei de torre. Ele tomou meu peão e eu tomei de bispo. Aí ficou um dama e duas torres contra uma dama, uma torre e um bispo. O que não é tão ruim. Eu joguei minha dama ameaçando a torre, ele defendeu de dama. E eu joguei a dama aqui pra, sei lá, num momento tentar se trocar as damas. Ele jogou torre B4 com ideia de avançar o peão de A, provavelmente, pra tentar dobrar as torres naquela coluna, tentar atacar minha dama, alguma coisa assim. Eu joguei torre de E, torre E1, pra descer e dar um mate gaveta. Então, nessa hora eu joguei dama E2,
pra descer e dar o mate, mas ele defendeu com H6. Eu avancei meu peão aqui, que estava sendo atacado, né? Avancei meu peão para B5, defendendo de dama. Ele jogou dama D6, ameaçando meu peão de A. Eu defendi com a dama, do mesmo jeito, atacando a torre dele. E ele defendeu a torre, atacando meu peão. Eu joguei a torre para A1, para defender o peão. E ele jogou D4, ameaçando minha dama. Eu tirei a minha dama e ele jogou torre C8. Acho que pra descer a torre pra C3 e ameaçar minha dama, fazer eu tirar ela dali e ganhar o meu peão de A. Porque ele ganhando meu peão de A, ele pode tentar promover. Isso seria muito ruim pra mim. Então eu joguei bispo C6, fechando a coluna da torre. E o bispo estaria protegido de peão. Depois que ele jogou torre B8, eu joguei dama B3, ameaçando a torre. Então ele tomou, eu tomei de torre e ele avançou peão de A. Eu tomei, não tinha nada me impedindo. E ele fez D3 com ideia de promover. Eu defendi com a dama. E acabei deixando passar a torre. Então ele tomou minha torre e ele ficou com a dama, a torre, um peão passado e eu com uma dama, um bispo e um peão passado, né? Então a ideia era avançar o rei pra tentar fazer alguma coisa com o rei e a dama aqui no roque dele. Ele jogou dama A7. E eu continuei avançando o rei. Não vi o peão de novo. Não vi o peão de D3 e acabei deixando passar ele. Ele jogou dama D4. E eu joguei dama D2. Pra defender o peão de H2, né? Mas mesmo assim ele jogou. Eu tomei o peão de D. Ele tomou o peão de H. E eu joguei a dama pra coluna 6. Nessa hora, se eu tirasse... Bom, eu vou tirar, né, o meu peão, o meu rei, porque ele tá tendo em xeque. Então, qualquer lance assim que eu fizesse, a dama estaria bem na mira do bispo. E se ele não visse, eu poderia tomar. Mas ele viu e continuou dando xeque. Deu xeque de peão, eu fugi. Deu xeque de outro peão e eu fugi de novo. Era essa a ideia desde o início, quando eu comecei a avançar o rei. Avançar ele para que eu conseguisse fazer alguma coisa, tipo, ou descer a minha dama para D7 e depois dar mate. Quando eu coloquei meu rei ali, ele deu cheque com a dama de novo. Eu defendi com o bispo F5 e ali eu evitei todos os cheques possíveis que ele poderia me dar. Ele jogou torre F8, protegendo a torre dele, porque ele estava sendo ameaçado pela minha dama. Eu dei cheque de bispo. Ele defendeu com a torre. Eu tomei a torre, dando cheque. Ele, obviamente, fugiu. E eu dei mate de dama F8. E essa foi uma partida com muitos erros meus, mas que no final eu consegui recuperar.